Oi, tudo bem com vocês? Agora eu vou começar nossa segunda aula do capítulo 3, que vai ser sobre as regras do produto e do quociente. Suponha que vocês estejam no WhatsApp e que vocês tenham duas funções, f e g, que são deriváveis. E alguém pergunta qual que é a derivada de f vezes g e qual que é a derivada de f sobre g, tá? E você responde que a derivada de f vezes g é f' vezes g' e que a derivada de f sobre g é igual a f' sobre g'. O que você deve fazer neste caso? Você deve selecionar estas duas mensagens que você enviou rapidamente, procurar aquele símbolo de lixo que fica em cima e aí apertando nele vão aparecer três opções: apagar para mim, cancelar e apagar para todos. O que você deve fazer neste caso? Apertar a opção apagar para todos. Ou se você viu isso no Facebook, você aperta o botão de descurtir, tá? Por que eu estou enfatizando isso? Porque muita gente acaba errando e usando em algum momento na resolução de um exercício que derivada do produto é produto das derivadas e que derivada do quociente é quociente das derivadas. Mas isso daí não é verdade, como a gente vai ver agora. Lembrem, quando a gente tem duas funções, f e g, ambas deriváveis, por definição, f'x é o limite de fx mais h menos fx sobre h, com h tendendo a zero, e g'x é o limite de gx mais h menos gx sobre h, com h tendendo a zero. Então, quem vai ser f vezes g' de x? Vai ser o limite de f vezes g de x mais h menos f vezes g de x, tudo isso sobre h, com h tendendo a zero, tá? Agora lembrem, quem que é f vezes g de x mais h? É o f de x mais h vezes o g de x mais h. E quem que é f vezes g de x? É o f de x vezes o g de x. Não confundam com função composta, tá? Então a gente vai ficar com o limite de fx mais h vezes g de x mais h menos f de x vezes g de x, tudo isso sobre h, com h tendendo a zero. Agora, o que eu fiz na próxima etapa? Eu subtraí e somei o mesmo termo, ou seja, eu vou manter a igualdade. Então, olha lá, eu subtraí f de x vezes g de x mais h e somei f de x vezes g de x mais h. Então, teoricamente, eu não fiz nada, tá? Então, a gente ficou com o limite de f de x mais h vezes g de x mais h menos f de x vezes g de x mais h mais f de x vezes g de x mais h menos f de x vezes g de x sobre h, com h tendendo a zero, tá? Essa soma que está em vermelho, né, é zero. Então, a igualdade foi mantida. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou separar isso de modo conveniente em duas frações. Então, a gente vai ficar com o limite de h tendendo a zero de quem? Ó, separei os dois primeiros termos sobre h e depois somei com os dois últimos termos sobre h. Então, a gente ficou com f de x mais h vezes g de x mais h menos f de x vezes g de x mais h, tudo isso sobre h, mais f de x vezes g de x mais h, menos f de x vezes g de x sobre h. Agora, olhem para os termos que estão em azul. O que acontece com eles? Eles são iguais, tá? Então, g de x mais h aparece no primeiro termo e g de x mais h aparece no segundo termo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar ele em evidência. E f de x aparece no terceiro termo e f de x também aparece no quarto termo. Então, eu posso colocar o f de x em evidência. Então, a gente vai ficar com o limite de quem? De f de x mais h menos f de x vezes g de x mais h, tudo isso sobre h, com h tendendo a zero, mais limite de f de x vezes quem? G de x mais h menos g de x sobre h, com h tendendo a zero. Agora, a gente tem
um produto no primeiro somando, né, na primeira fração, e também tem um produto no segundo somando, no numerador da segunda fração, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou separar esse limite usando que limite do produto é produto dos limites, tá? Não confundam com derivado. Derivado do produto não vai ser derivado dos limites. Então, eu escrevi limite de fx mais h menos fx sobre h, com h tendendo a zero, vezes limite de gx mais h sobre 1 com h tendendo a zero, tá? Vejam que se vocês multiplicarem esses dois que eu acabei de escrever, a gente volta para o anterior, né? Porque fx mais h menos fx vezes gx mais h dá o numerador do anterior e h vezes 1 dá o denominador do limite anterior. Aí, somei com limite de f de x sobre 1 com h tendendo a zero e multipliquei por limite de gx mais h menos gx sobre h com h tendendo a zero. Novamente, se vocês multiplicarem esses dois últimos, a gente vai ter limite de h tendendo a zero de quem? De f de x vezes gx mais h menos gx, que era o numerador do limite de cima, e no denominador, 1 vezes h é h, que era o denominador do limite de cima. Agora, a gente vai ver quem que é cada um desses limites, tá? Ó, o primeiro limite, limite de fx mais h menos fx sobre h com h tendendo a zero. É exatamente o f' de x. Quem que é limite de gx mais h sobre 1 com h tendendo a zero? Como o zero pertence ao domínio da função, a gente pode substituí-lo e vai ficar g de x. Aí fica mais, tá? Quem que é o limite de fx sobre 1 com h tendendo a zero? É o próprio f de x. Finalmente, quem que é o limite de gx mais h menos gx sobre h com h tendendo a zero? É o g' de x. Então, a gente acabou de descobrir a fórmula da derivada de um produto. F vezes g' de x é igual a f' de x vezes g de x mais f de x vezes g' de x. Agora eu coloquei aqui embaixo de maneira informal como é que a gente calcula a derivada de um produto de duas funções. A gente faz a derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, tomem cuidado, quando vocês forem calcular a derivada de um produto de duas funções, não é derivada da primeira vezes derivada da segunda. Na sequência, eu coloquei como que é a regra de derivação para o quociente de duas funções, tá? A maneira de demonstrar essa regra é similar à que eu acabei de fazer. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me escrever, depois eu mando elas para vocês. Então, olha lá, se eu quero calcular a derivada de f sobre g aplicada em x. Isso vai ser f' de x vezes g de x menos f de x vezes g' de x sobre g de x ao quadrado, tá? Então, de maneira informal, se vocês têm o quociente de duas funções e vocês querem calcular a derivada desse quociente, o que a gente faz? A gente calcula a derivada da primeira vezes a segunda, depois menos. Copia a primeira, multiplica pela derivada da segunda e divide tudo isso pela segunda ao quadrado. Tomem cuidado, então, que a derivada de um quociente de duas funções não é derivada da primeira dividido pela derivada da segunda, tá? A regra é essa daqui que eu acabei de falar, né? A derivada da primeira vezes a segunda menos a primeira vezes a derivada da segunda, tudo isso dividido pela segunda ao quadrado. Aqui eu provei que se f de x é igual a e elevado a x, então o f' de x também é e elevado a x.
mas eu vou deixar para discutir essa demonstração com vocês no fim da aula. Agora eu vou usar a regra do produto e a regra do quociente para calcular algumas derivadas. No primeiro exemplo, eu quero calcular a derivada de x vezes e elevado a x. Então, olha lá, a gente faz derivada da primeira, que é a derivada de x, vezes copio a segunda, e elevado a x, mais copio a primeira, x, vezes derivo a segunda, derivada de e elevado a x. Então, vamos fazer com calma. Quem que é a derivada de x? Não esqueçam lá do nosso jogo da senha. Vocês não podem esquecer o que a gente já aprendeu. Na aula passada, a gente aprendeu a regra da potência e viu que a derivada de x era 1. Então, a gente fica com 1 vezes e elevado a x mais x vezes. Quem que é a derivada de e elevado a x? A gente vai ver depois que é e elevado a x, tá? Então, a gente ficou com 1 vezes e elevado a x mais x vezes e elevado a x. Isso é o mesmo que e elevado a x mais x vezes e elevado a x. Como e elevado a x aparece nos dois somandos, se eu quiser eu posso colocar em evidência. E a gente vai ficar com 1 mais x vezes e elevado a x. Agora, se eu quisesse calcular a derivada de e elevado a x vezes raiz de x. Novamente, vou usar a regra do produto. Fica a derivada da primeira, então derivada de e elevado a x, vezes a segunda, vezes raiz de x, mais copio a primeira, e elevado a x, vezes derivo a segunda, derivada de raiz de x. Então, olha lá, quanto que vai ficar? Derivada de e elevado a x é e elevado a x, vezes raiz de x, mais e elevado a x vezes quanto que era a derivada de raiz de x. A gente viu na aula passada que é 1 sobre 2 vezes a raiz de x, tá? Para quem esqueceu, raiz de x é o mesmo que x elevado a 1 sobre 2. Aí a gente usa a regra da potência, desce o meio, fica meio de x elevado a meio menos 1. Meio menos 1 é menos meio. Então, a gente fica com meio vezes x elevado a menos meio. Como tem esse sinal de menos na potência, a gente pode passar o x elevado a meio pro denominador. A gente vai ficar com 1 sobre 2 vezes x elevado a meio, que é o mesmo que 1 sobre 2 vezes raiz de x. No nosso terceiro exemplo, a gente poderia calcular essa derivada sem precisar usar a regra do produto, mas eu vou usar a regra do produto para a gente treinar. Então, eu quero calcular a derivada de raiz de x vezes 3 mais 2x. Novamente, ó, derivada da primeira, então, derivada de raiz de x, vezes, copio a segunda, 3 mais 2x, mais, copio a primeira, raiz de x, vezes a derivada da segunda, derivada de 3 mais 2x. Agora, quanto que é a derivada de raiz de x? É 1 sobre 2 vezes raiz de x. Aí depois fica vezes 3 mais 2x mais raiz de x vezes quem? Quanto que é a derivada de 3 mais 2x? É a derivada de 3, que é 0, porque 3 é uma constante, mais a derivada de 2x, que é 2, porque a gente tem uma constante vezes x, copio a constante 2 e derivo o x, fica 2 vezes 1, que dá 2, tá? Então, a gente ficou com uma vez 3 mais 2x, que é 3 mais 2x, sobre 2 raiz de x, mais 2 raiz de x. Aqui a gente tem uma soma de frações com denominadores diferentes, a gente tira o MMC, quando não aparece nada é 1, então o MMC entre 1 e 2 vezes raiz de x é 2 vezes raiz de x, tá? Aí o que a gente faz? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 2 vezes raiz de x dividido por 2 vezes raiz de x dá 1, vezes 3 mais 2x dá 3 mais 2x. 2 vezes raiz de x dividido por 1 dá 2 vezes raiz de x, vezes 2 vezes raiz de x vai dar quanto? 2 vezes 2 dá 4 e raiz de x vezes raiz de x dá x. Então, a gente ficou com
3 mais 2x mais 4x sobre 2 raiz de x. 2x mais 4x dá 6x. Então, nossa resposta final é 3 mais 6x sobre 2 vezes a raiz de x. Agora, para calcular a derivada do quociente de funções, a gente vai precisar de uma luz e, claro, usar a regra do quociente, tá? Então, olha lá, no nosso quarto exemplo, eu quero calcular a derivada de x ao quadrado mais x menos 2, tudo isso dividido por x ao cubo mais 6. Minha primeira função é f de x igual x ao quadrado mais x menos 2 e minha segunda função é g de x igual a x ao cubo mais 6. Como que a gente calcula a derivada desse quociente? Lembra lá, ó, derivada da primeira, então coloquei x quadrado mais x menos 2, tudo isso entre parênteses, linha, vezes a segunda, só copiei x ao cubo mais 6, depois menos, tá? Depois a primeira, então copiei x ao quadrado mais x menos 2 entre parênteses e depois vezes a derivada da segunda. Então ficou vezes x ao cubo mais 6, tudo isso entre parênteses, linha. E aí a gente divide tudo isso pela segunda ao quadrado. Então a gente ficou com o traço de fração e no denominador x ao cubo mais 6 entre parênteses ao quadrado, tá? Agora vamos fazer com calma para a gente não errar, tá? Olha lá, qual que é a derivada de x ao quadrado mais x menos 2? Então, vamos começar. Qual que é a derivada de x ao quadrado? Tem que usar a regra da potência, né? Desce o 2 e subtrai 1 do expoente. Então, vai ficar 2x. Mais, qual que é a derivada de x? É 1. Qual que é a derivada de menos 2? Menos 2 é uma constante, a derivada é 0. Então, a gente ficou com 2x mais 1, entre parênteses, vezes. Copiei a segunda, né? Então, copiei x ao cubo mais 6 entre parênteses, menos. Copiei a primeira, x quadrado mais x menos 2 entre parênteses. E agora eu vou calcular a derivada da segunda. Quanto que dá derivada de x ao cubo? Desce o 3 e subtrai 1 do expoente. Então, vai ficar 3x elevado a 3 menos 1, que é 3x ao quadrado. E quanto que é a derivada de 6? É 0, tá? Porque 6 é uma constante. Tudo isso sobre... E aí eu escrevi duas vezes. X ao cubo mais 6 vezes x ao cubo mais 6. Cada um deles entre parênteses, né? Agora a gente vai aplicar a propriedade distributiva. 2x vezes x ao cubo dá 2x à quarta, né? Mesma base, soma os expoentes. 1 mais 3 dá 4. Mais 2x vezes 6 dá 12x, mais 1 vezes x ao cubo dá x ao cubo, mais 1 vezes 6 dá 6. Aí depois a gente colocou um sinal de menos, tá? Tomem cuidado, ou vocês já vão aplicando menos em cada somando, ou colocam um sinal de menos e o que vem depois é entre parênteses. Então a gente vai ficar x ao quadrado vezes 3x ao quadrado dá 3x à quarta, aí depois fica mais x vezes 3x ao quadrado dá 3x ao cubo. Depois, menos 2 vezes 3x ao quadrado dá 6x ao quadrado. Então, a gente ficou com menos 6x ao quadrado. Tudo isso dividido por quem? X ao cubo mais 6 vezes x ao cubo mais 6 é uma soma, né? A mais B ao quadrado. A gente pode usar a fórmula quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado segundo. Quem não lembra, aplica a propriedade distributiva. X ao cubo vezes x ao cubo dá x à sexta. X ao cubo vezes 6 dá 6x ao cubo. 6 vezes x ao cubo dá 6x ao cubo. E 6 vezes 6 dá 36. Agora, eu vou aplicar aquele sinal de menos, que está no numerador, em cada um dos somandos que está dentro dos parênteses. Então, ó, vou copiar 2x à quarta mais 12x mais x ao cubo mais 6, aí a gente vai ficar com menos 3x à quarta, menos com mais dá menos, então a gente fica com menos 3x ao cubo,
e menos com menos dá mais. Então, a gente fica com mais 6x ao quadrado. Tudo isso dividido por quem? X à sexta. 6x ao cubo mais 6x ao cubo é 12x ao cubo. E depois sobrou, né, o mais 36. Agora eu vou simplificar a expressão que está no numerador. Então, olha lá, a gente tem 2x à quarta menos 3x à quarta. Fica o sinal do maior, né? Então, vai dar menos x à quarta. Depois, a gente tem x ao cubo menos 3x ao cubo. Fica o sinal do maior, 1 menos 3 dá menos 2. Então, vai ficar menos 2x ao cubo. Depois, a gente tem o mais 6x ao quadrado, tem o mais 12x e tem o mais 6. Então, a gente ficou com menos x à quarta, menos 2x ao cubo, mais 6x ao quadrado, mais 12x, mais 6, tudo isso dividido por x à sexta, mais 12x ao cubo, mais 36. Então, esse é o resultado da derivada do quociente original. Tomem cuidado que se vocês usassem que isso é a derivada da primeira dividido pela derivada da segunda, vocês iam ter uma resposta errada. Olha lá, a derivada de x² mais x menos 2 é 2x mais 1. E derivada de x ao cubo mais 6 é 3x ao quadrado. Vejam que esse resultado que vocês encontram não tem nada a ver com a resposta correta, tá? Então, tomem cuidado.